Arara dourada. Elas já são algumas das criaturas mais coloridas do mundo, mas essa arara dourada realmente leva o prêmio. Essas aves aparentemente de ouro maciço são incrivelmente raras e obtêm sua cor deslumbrante com a produção excessiva de uma pigmentação amarela, conhecida como xantocromismo. A mutação também está relacionada à falta de produção da cor vermelha, que é substituída pelo amarelo. As aves xantocromáticas são conhecidas como lutino e são muito procuradas entre os entusiastas das aves. Essas araras douradas lutino são uma variante da espécie Arara canindé, mas em vez de ter um bico preto, garras e características faciais, bem como o matiz azul vibrante e penas douradas de uma arara padrão. O lutino tem penas douradas e características brancas. Seus olhos são cinza-rosados em vez de pretos, e até sua língua é branca, por causa de sua cor e raridade. Esses pássaros valem uma quantia significativa de dinheiro, e os pássaros xantocromáticos são criados deliberadamente para manter a linhagem lutino. Tartaruga albina. O albinismo afeta praticamente qualquer animal que você possa imaginar, mas alguns são mais difíceis de encontrar do que outros. Na verdade, tartarugas albinas como essa são algumas das criaturas mais raras do mundo. Essa minúscula tartaruga branca foi descoberta por pesquisadores em uma praia, na costa norte de Queensland, Austrália, em 2016. 5 voluntários do grupo Coulomb e North Shore Coast Care viram pela primeira vez a anomalia albina ao coletar dados sobre ninhos de tartarugas e a chamaram de Albi. Era apenas um dos 122 filhotes que fizeram sua corrida desesperada para o oceano, mas este albino atrasado foi deixado, deitado de costas. De acordo com Carl Limpus, cientista-chefe da Unidade de Espécies Ameaçadas do governo de Queensland, apenas 1 em cada 10 mil animais nasce albino, mas Albi é muito mais raro. Apenas 1 em cada 1000 tartarugas marinhas vai sobreviver até a maturidade, e as chances de sobreviver das tartarugas albinas são ainda menores, pois elas não têm camuflagem. Limpus estima que o albinismo em tartarugas marinhas provavelmente ocorre em uma das muitas centenas de milhares de ovos que são postos. Não há registro de uma tartaruga albina vivendo por tempo suficiente para fazer o ninho, então com certeza a Albi vai ter uma vida difícil pela frente. Panda albino. Embora o albinismo possa ocorrer basicamente em qualquer animal, isso não significa que variantes albinas sempre foram observadas por humanos. Em 27 de maio de 2019, os pesquisadores ficaram surpresos quando um panda albino muito raro foi visto caminhando por uma reserva natural na China. Imagens do panda todo branco foram capturadas em uma câmera infravermelha, na Reserva Natural Nacional de Wolong, na província Sichuan, e foram estudadas pelo pesquisador e especialista em ursos, Li Sheng. Como você pode ver, o panda estava totalmente sem as marcas pretas, que caracterizam a espécie, e também tinha olhos vermelhos, um sinal comum de albinismo. Ele disse que o avistamento do panda mostrou que existem genes de albinismo na população selvagem de pandas gigantes em Wolong, o que é uma descoberta revolucionária. Embora esse panda pudesse ser prejudicado por sua condição devido à sua visão deficiente e falta de camuflagem, Li também notou que o urso parecia forte e seus passos eram estáveis, sugerindo que sua qualidade de vida não foi significativamente reduzida. Eu me pergunto o que essa gracinha está fazendo agora. Cardeal bicolor. Com certeza nós vimos animais de cores estranhas, mas e aquele que não consegue decidir que cor vai ter? Jeffrey e Shirley Caldwell, de Erie, Pensilvânia, atraem pássaros para seu quintal há mais de 25 anos, com uma variedade de alimentadores de pássaros. Mas até eles nunca tinham visto nada como esse cardeal bicolor, que apareceu em janeiro de 2019. Essa anomalia é conhecida como ginandromorfismo bilateral, que basicamente significa que metade do corpo do pássaro é macho, enquanto a outra metade é fêmea. Ginandromorfismo, também conhecido como Healthsiders entre os especialistas em pássaros, são incomuns, mas totalmente inéditos. Eles provavelmente ocorrem em todas as espécies de pássaros, mas é provável que apenas notemos em espécies em que machos e fêmeas adultos parecem distintos um dos outros, o que é conhecido como dimorfismo sexual. Os cardeais estão entre os pássaros sexualmente dimórficos mais conhecidos na América do Norte, já que os machos têm uma plumagem vermelha brilhante e icônica. Afinal, agora estamos em 2022, e este pequeno cardeal pode finalmente ser o que ele quiser. Cavalo Acal-Teke. Esse cavalo é considerado uma das raças de cavalos mais lindas do mundo, e é fácil entender o porquê. Com seu corpo esguio, porém musculoso, e pelo sobrenatural que parece brilhar como ouro na luz, este cavalo parece mais uma estátua perfeitamente esculpida do que um animal vivo respirando. No Turcomenistão, onde essa é a raça nacional de cavalos, o Acal-Teke é conhecido como o cavalo dourado.
A raça foi desenvolvida em resposta à desertificação da Ásia Central e foi usada por tribos nômades para viajar longas distâncias. Embora já seja uma raça bem rara, a população de Akhal-Teke também é ameaçada por fatores como consanguinidade dentro da população. Hoje existem menos de 7.000 cavalos Akhal-Teke restantes no mundo, e eles foram colocados na lista de prioridade de conservação. Felizmente, existem vários grupos de raças e organizações trabalhando para conservar esses belos animais. Eu adoraria montar em um desses em uma praia durante o pôr do sol. E vocês? Gato quimera. Não seria ótimo se você pudesse misturar duas de suas cores favoritas para criar o animal de estimação perfeito? Este felino único é Venus, a gata de duas caras, e ela se tornou uma espécie de celebridade da internet por sua aparência incomum. Ela foi encontrada em uma fazenda de gado leiteiro, na Carolina do Norte, e adotada em 2009. Como você pode ver, metade de seu rosto é totalmente preto com olhos verdes, enquanto a outra tem listras laranja típicas de gatos e olhos azuis. Ela é frequentemente referida como uma quimera, que é um monstro feito de diferentes animais na mitologia clássica. As quimeras felinas ocorrem quando dois embriões se fundem, resultando em um gato cujas células contêm dois tipos de DNA. Mas os gatos quimera não são tão raros. Na verdade, a maioria dos gatos machos cor de casco de tartaruga são quimeras. Isso pode ser visto por sua pelagem laranja e preta mosqueada, que é um sinal de um cromossomo X extra. As fêmeas já têm 2 cromossomos X, o que significa que Vênus é ainda mais rara. Embora não possamos ter certeza, uma teoria é que a coloração preta foi ativada aleatoriamente em todas as células de um lado de seu rosto, enquanto a coloração laranja foi ativada no outro, com as duas se encontrando no meio enquanto ela se desenvolvia. Mas seus olhos estranhos deixaram os especialistas perplexos. Parece que Vênus pode ser um caso único. Urso polar roxo. Os ursos polares são conhecidos por sua pele branca como neve, então essa imagem de um predador ártico da cor de uva deve ser Photoshop, com certeza. Certo? Errado. Esse urso polar de 166 quilos, chamado Pelusa, pertencia a um zoológico em Buenos Aires, mas ela não era assim quando chegou lá. Na verdade, ficou roxa por acidente depois que ela recebeu um medicamento para tratar seu problema de pele. Depois de sofrer de dermatite, a equipe do zoológico decidiu borrifar Pelusa com um spray antisséptico, que já foi usado por pediatras para tratar joelhos arranhados ou cortes em crianças. Parece que a equipe não leu o rótulo corretamente e perdeu totalmente o sinal de alerta que dizia "não deve ser usado em ursos polares". Depois que Pelusa ficou toda violeta tipo Willy Wonka e a fábrica de chocolate, ela foi colocada longe do público e longe de seu companheiro urso polar, Arturo. Tentaram um antisséptico diferente e ela logo foi capaz de desfrutar de seus banhos e atividades normais após retornar a uma cor aceitável. Infelizmente, Pelusa morreu em 2012, após lutar contra o câncer, mas ela sempre vai ser lembrada como o único urso polar roxo a andar na Terra. Leão branco. Os leões já são bastante majestosos, então você consegue imaginar a beleza de um leão branco. O leão branco é uma rara mutação de cor do leão da África Austral. Eles são considerados divinos por algumas culturas africanas e surgiram pela primeira vez há cerca de 400 anos, mas não se tornaram amplamente conhecidos no resto do mundo até serem mencionados no livro de The White Lions of Timbavati, em 1977. A coloração é o resultado de um gene mutante recessivo que provoca a produção reduzida de pigmento na pele. Filhotes que nascem de leões mais fulvos podem carregar o gene recessivo sem mostrar uma pelagem loira e podem passá-lo para as gerações futuras. Como a maioria dos genes recessivos, a prole deve produzir 2 cópias do gene para que o pelo branco apareça no animal. Isso torna uma visão muito rara na natureza, onde já estão listados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Apesar de serem incrivelmente raros, os programas de reprodução, zoológicos e circos criaram leões brancos seletivamente para tentar fazer mais deles. Esforços de conservação também estão em andamento para garantir que essas criaturas majestosas existam para gerações futuras. Águia de rapina. O que seria necessário para convencê-lo de que esse não é apenas um humano em uma fantasia de pássaro? Esse pássaro majestoso é uma arpia, a maior e mais poderosa águia do mundo. Esta ave pode pesar até 10 quilos, com uma envergadura impressionante de mais de 2 metros. Suas garras traseiras são do mesmo tamanho das garras de um urso pardo, com 7 a 10 centímetros de comprimento. Para ter uma perspectiva sobre quão grande é isso, verifique a garra ao lado de uma mão humana. Eles podem ser encontrados nas florestas tropicais do México, até a América do Sul e a Argentina, mas essas criaturas de outro mundo quase desapareceram completamente da Terra. Hoje, mais pessoas estão se mudando para áreas florestais, e muitos recursos naturais, como árvores e minerais, estão cada vez mais em demanda. Isso significa que está se tornando mais difícil para as águias de rapina encontrar áreas seguras para viver. A espécie já se extinguiu em países como El Salvador, e começou a desaparecer rapidamente de muitos outros. Felizmente, entre 1979 e 2006, a organização do Fundo Peregrino iniciou um programa para aprender como criar a arpia em cativeiro e foi capaz de devolver cerca de 50 pássaros de volta para o seu habitat na floresta tropical.